Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Sem mais delongas, o ministro Edson Fachin praticamente declara-se oposição a Alexandre de Moraes dentro do STF. O Fachin, vocês sabem, é o advogado do MST que foi posto e transformado em ministro do STF pela Dilma. Pois é, mas uma palestra aí, organizada pelo jornal O Estado de São Paulo, há poucas horas o Fachin deu essa declaração bombástica. As declarações que vocês vão conferir agora. Mas antes disso, eu quero agradecer aí as dezenas e dezenas de pessoas que, segundo o parceiro, estão aí adquirindo esta belezura desta camisa protesto da Venezuela do Sul. Repetindo que é uma homenagem de um dos nossos inscritos, que tem uma bela camisaria, que fez em homenagem ao canal, esta camiseta protesto da Venezuela do Sul. Bem-vindo à Venezuela do Sul. Quando nós vestimos este manto aqui de protesto, nós estamos dizendo, não passarão, não transformarão isso daqui numa Venezuela do Sul. Ainda que queiram transformar aquela camisa famosa em vermelha e também até as cores da bandeira em vermelho, não passarão. Vamos lá. O ministro Edson Fachin, este entende bastante da cor vermelha, porque vocês sabem, para quem ele advogou por anos e anos e anos, é o civilista, especialista em direito civil, Edson Fachin, que tem que julgar muitos casos penais. Acho interessante isso. Luiz Edson Fachin, diz a revista Oeste, disse ele o seguinte nessa palestra. E aí ele se distancia e, doutrinariamente rompe com a lei de Moraes. Disse ele, aspas, ao direito o que é do direito. A política, disse Fachin, o que é da política. Acho interessante essas frases de Fachin, porque eu acho que ele busca, assim, e na seiva de se parecer um pouco, fazer uma locução digna de Aristóteles, desses tempos desnutridos de nossa cultura nacional. Durante o evento, o vice-presidente do STF, o Edson Fachin, disse que críticas a agentes públicos, ainda que duras, fazem parte da democracia. Quem disse isso? Não fui eu, por favor, como diz a Bárbara, não me prenda. Quem disse isso foi o doutor Edson Fachin, ministro do STF, ainda do tempo que se colocava vermelhos no STF, mas ainda com um tom ainda bem brando. Depois chegou-se a Flávio Dino. O ministro Edson Fachin foi presidente do TSE. Vocês sabem que alguns dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, também acumulam a função de ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles são nomeados e podem ficar no STF até 75 e, por vezes, ao longo desse tempo, eles podem também fazer parte, provisoriamente, do Tribunal Superior Eleitoral. O Edson Fachin era presidente do TSE antes de Moraes tomar posse, aquela administração desastrosa do Moraes, quando ele foi presidente do TSE durante a campanha de 2022. Mas foi o Edson Fachin, que é um pequeno Moraes, a bem dizer, o Edson Fachin, o Moraes um pouco mais envergonhado, ele que convocou, e não foi empichado por isso, nem perdeu direitos políticos por isso, ao contrário de Bolsonaro que perdeu, o Edson Fachin, antes de Bolsonaro, vocês se lembram, antes de Bolsonaro convocar os embaixadores, e Bolsonaro podia convocar embaixadores porque ele, além de chefe de governo, é chefe de Estado, e é atribuição privativa, só ele, enquanto chefe de Estado, pode convocar reunião com embaixadores. Mas antes dele, e ele podia fazê-lo, o Fachin, sem poder fazê-lo, convocou embaixadores, enquanto era presidente do TSE, Fachin, pequeno Moraes, convocou embaixadores para dizer tudo o que aconteceu daqui para frente ao longo da campanha eleitoral e ao depois, que Bolsonaro falar que isso e aquilo, não acreditem em Bolsonaro. Àquele tempo, o presidente do TSE, que antecedeu a presidência do Fachin, Luiz Alberto Barroso, hoje presidente do Supremo Tribunal Federal, antes de Fachin, Barroso foi presidente do TSE. E que fez o Barroso, tudo naqueles preparativos de 2022, a revista Financial Times, que traz uma matéria enorme e diz isso. O Barroso foi pedir
a intromissão da embaixada americana no Brasil, a época do governo Biden, e do Departamento de Estado americano, a época do governo Biden, foi pedir a intromissão em nossas coisas eleitorais. Isso está documentado na longa matéria da Financial Times, cujo título é mais ou menos assim: o duro trabalho que o governo Biden fez para salvar a democracia brasileira em 2022. É mais ou menos assim. Deem um Google que vocês vão encontrar. Pois é, o Edson Fachin, eu estou dizendo isso porque hoje ele está nessa palestra do Jornal Estado de São Paulo, pousando de defensor da democracia, dizendo que as pessoas na democracia podem sim usar termos duros contra servidores públicos, contra instituições, mas nem sempre pensou e agiu assim o doutor Fachin, que um desavisado pode chamar de doutor Faquinha. O doutor Fachin é este que também jogou pesado lá atrás. O MST que eu diga. Luiz Edson Fachin diz: ao direito, que é o direito, ou seja, o STF deveria ficar na casinha, o STF não poderia praticar ativismo judicial. É isso que ele está dizendo quando ele disse com aspas hoje: ao direito, que é do direito, à política, o que é da política. Pero uma coisa é a teoria do Edson Fachin e outra coisa a prática do Edson Fachin e de seus colegas. Colheres. Durante o evento, o vice-presidente do STF, é o Fachin, ou seja, ele vai ser o próximo presidente do STF, é o Fachin, disse que críticas a agentes públicos, ainda que duras, fazem parte da democracia. Eu cresci achando que isso era verdade. Eu fui estudante de direito achando que isso era verdade. E ao tempo que eu achava que isso era verdade, todos na população tínhamos a esperança que isso fosse verdade. Só que do tempo da Panda para cá, onde o judiciário ficou muito grandão, e o parlamento e o executivo foram sendo encolhidos pelo judiciário, hoje em dia, olha como estamos. Olha como estamos. Não é? Aliás, as pessoas estão se perguntando se a OAB nacional, se as seccionais, as OAB estaduais, de fato não vão se levantar contra arbitrariedades como essa de Cristiano Zanin, que tem mandado lacrar celulares de advogados em julgamentos. Esse é o Cristiano Zanin. Cristiano Zanin, que foi advogado do Lula, advogado de um homem só. E hoje está fazendo isso. Continua sendo advogado, será? De um homem só? Vamos aqui, pessoal. Durante um evento do jornal Estado de São Paulo, realizado em Brasília, na terça-feira 29, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, falou sobre o poder judiciário e o seu limite de atuação. O juiz do STF fez um comentário ao discorrer a respeito de caminhos a principiar em relação a como lidar com as fake news. Vou colocar chocalho em fake news, ninguém vai dormir de tanto barulho, viu, Fachin? Disse Fachin: nós, juízes, também temos deveres a cumprir. Eureka! Eureka! Eureka é uma expressão do mundo antigo. O sujeito, então, quando encontrou uma solução para um problema que ele investigava, buscava uma invenção há tanto tempo, quando ele encontrou seu pelas ruas gritando de madrugada, de ciroulas: Eureka! Eureka! Encontrei, achei, descobri! Então, todos estamos aqui gritando: Eureka! Eureka! Fachin. Até que, enfim, Fachin se lembrou que os juízes também têm deveres a cumprir. Juízes também têm deveres a cumprir. Não podem ser vítimas, assistentes de acusação, acusadores de juízes ao mesmo tempo. Juízes não podem levar suas namoradas apócrifas escondidas dentro de um avião presidencial para um funeral de um papa. Não é? Juízes não podem chamar a população de manés. Juízes não podem, Fachin. Concorda comigo, Fachin? Juízes não podem dizer que derrotaram partidários de um grande líder de direita. Não podem dizer: nós derrotamos o bolsonarismo. Não pode. Juízes não podem se jactar, se gabar de serem ministros comunistas, ou primeiro, ou segundo, ou terceiro de uma Suprema Corte. Falta decoro, falta pudor, falta moralidade
Falta tomar o remedinho e voltar para casinha, porque está muito grave já. Talvez o Dr. Edson Fachinha tenha aí já começado a tomar o seu remédio, talvez com medo de um remédio mais amargo chamado Magnitsky, que todos vocês hoje já conhecem, quanto mais o Dr. Fachin. Diz aqui o Dr. Fachin: nós, os juízes, também temos deveres a cumprir, fecha aspas. Continua: devemos cada um e cada uma, em seus respectivos campos, apresentar o respectivo comportamento como contraprova do discurso. Não vivemos graças à justiça, e sim pela justiça. Eu gostei disso. É um homem que vive pela justiça. Ao direito o que é do direito, à política o que é da política, e a César o que é de César. A fala do magistrado ocorre na esteira de críticas ao judiciário, acusado de ativismo, sobretudo o STF, por atuação em casos, diz a matéria, que extrapolam as competências do tribunal. A fala também do Edson Fachinha ocorre na esteira, ou seja, ocorre depois da sequência de matérias de uma revista de esquerda, afinal de contas, a The Economist, que destroçou, descortinou, fez cair por terra a máscara dos bem-intencionados, os bem-intencionados que estão aí dizendo que estão salvando a democracia enquanto destroem o Estado Democrático de Direito. O que disse, ou o que disseram as várias matérias da The Economist: o judiciário brasileiro está fora da casinha. Estou usando uma linguagem bastante chula, popular, mas para a gente entender melhor. O judiciário brasileiro hoje um judiciário, principalmente sua cúpula, de cometimento de excessos. Magistrados que cometem excessos, que, portanto, passam a ser antimagistrados. E eles disseram: atualmente quem encarna, sobretudo, esse juiz excessivo, arbitrário, é o doutor Aleide Moraes. Quem disse isso? A The Economist. Quero dizer, não prendam, por favor, os jornalistas da The Economist. Só estão praticando jornalismo, coisa que a nossa mídia nacional, nosso consórcio de mídia autopropalado, esqueceu-se há muito tempo praticar jornalismo. Então é isso. A fala do magistrado ocorre na esteira de críticas ao judiciário, encabeçadas pela The Economist, acusado de ativismo, sobretudo o STF, acusado de ativismo por atuação em casos que extrapolam as competências do tribunal. E o Edson Fachin mencionou as críticas a agentes públicos. Conforme o vice-presidente do STF, Edson Fachin, ainda que duras, fecha-se aspas, são parte da democracia e imprescindíveis, essas críticas são imprescindíveis para a construção do Estado Democrático de Direito. Disse ele: as questões de direito, da justiça, dos julgamentos e das decisões judiciais são inevitavelmente permeadas por controvérsias. E é bom que assim seja. A disputa de sentidos integra a coleção aberta de uma sociedade plural. Aqui já é frase de esquerdista, frase que ninguém entende o que ele está querendo dizer, e na verdade nem ele, porque é uma frase vazia. O que nós queremos, Edson Fachin, e aqui não precisa de floreios, o que nós queremos, e eu posso dizer porque conheço a lei, sou jurista também, é que todos os cidadãos do Brasil, e como bem lembrou recentemente o novo diretor do FBI nos Estados Unidos, quando prendeu uma juíza que estava exorbitando de suas funções, dando fuga ao homem ilegal nos Estados Unidos que estava ali aguardando uma audiência de violência doméstica. A juíza, quando o órgão chegou para prender o indocumentado problemático e com uma ficha corrida bem grande, a juíza esquerdista, woke, deu fuga por uma porta privativa de juízes a este sacripanta. Pois é, o FBI entendeu que houve obstrução de justiça e algemou a juizona e a levou para o xilindró. E o Kesh Patel disse muito bem, o diretor do FBI, após comentar a prisão da juíza ilegal. A juíza que é ilegal. Ninguém está acima das leis, nem mesmo os juízes. Isso deve valer para o Brasil também. Deve valer para o Brasil. Então o que se quer é o seguinte, que todos cumpram as leis.
e principalmente os juízes da Corte Constitucional. A não valer isso, não é democracia, é democracinha. Meus amigos, deixem o seu like, inscrevam-se. Se você já está inscrito, não confie tanto não, hein? Entre aí e confira se você continua inscrito, porque estão tirando a sua inscrição. São várias as reclamações todos os dias. Além disso, não espere ser notificado. Nós temos 220 mil inscritos. Quando nós olhamos as estatísticas internas do canal, a plataforma notifica menos de 0,5% de vocês. Então, entrem no canal 1, 2, 3 vezes ao dia e vejam os vídeos. Comentem, mas de maneira inteligente. Não falem pelo fígado. Compartilhem. E além disso, aqui embaixo uma aba chamada Seja Membro. Clique aí. Aprenda como se tornar membro. Meus amigos, quem desejar adquirir essa camisa do protesto, feita aí pelo pessoal da camisaria do nosso querido inscrito, entre aqui no primeiro comentário fixado. Há um link que os direcionará até a loja virtual.